Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre o mercado de educação, perspectivas de liderança, valores e o compromisso com o desenvolvimento social. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. E o convidado de hoje é o Juni Cruz, CEO do Marista Brasil e conselheiro de empresas. Seja muito bem-vindo, Juni. Bem-vindo, Christian, e aos demais que nos escutam. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui, um jovem CEO de uma grande empresa, com mais de 15 mil colaboradores. E a gente está louco para conhecer um pouco mais da tua história e das tuas responsabilidades hoje. Vamos lá. O Juni, pessoal, é CEO do Marista Brasil e membro de conselhos de administração. Fez técnico em contabilidade pela Federal do Paraná, contabilidade pela FAI do Paraná, é especialista em contabilidade pela Federal do Paraná, mestre e doutor em administração pela PUC do Paraná. Além disso, fez vários cursos de formação complementar no ISAI, Amanaqui, IBGC, FGV AESP, Fundação Dom Cabral, PUC, Universidade de La Verne, Colômbia e Technion de Israel e FGV mais uma vez. Ufa, Juni, deu tempo de fazer tudo isso, cara? Deu, sempre dá, né? Estudar tem que ser uma prioridade e é um privilégio também. Que maravilha. Você nunca parou de estudar, então? Não, e não pretendo. Eu tenho uma programação que uma vez por ano eu tenho que ter uma experiência de aprendizagem diferente, assim. E aí eu paro uma semana, um mês, enfim, depois do ensino formal. Depois que o ensino formal acabou, né? Eu paro um tempo para desligar e estudar alguma coisa que esteja fora do meu contexto. Que bacana, cara. E consegue continuar pesquisando, produzindo artigos e tudo mais? Sim. Eu atuo como professor do programa mestrado e doutorado da PUC do Paraná. E lógico, a aula não, mas por meio de orientação, enfim. E o que eu faço para dar match aí, né, é vincular as pesquisas dos meus orientandos com o mercado que eu atuo. Então, em geral não, é uma exclusividade. Os meus orientandos, seja mestrado ou doutorado, ou pesquisa área de educação ou área de saúde, que são as duas áreas que eu atuo e acabei me dedicando como projeto de vida. Né? Que legal. Eu tive a oportunidade também de fazer mestrado em administração na Federal e eu percebi, Juni, que ou a pessoa vai para o caminho executivo ou ela vai para o caminho acadêmico, principalmente a gente falando de Brasil, né? Como é que você conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Cara, essa história é engraçada, porque uma vez eu fui numa palestra quando eu fazia técnico em contabilidade na Federal. Comecei a fazer técnico com 13 anos. E eu fui numa palestra na Universidade Federal e tinha um cara numa palestra que era uma palestra de alguns doutores, enfim. E um deles tinha essa opção. E esse cara era diferente dos demais. Os demais eram acadêmicos, ele era um cara de mercado e também acadêmico. E naquele momento eu alertei para uma competência que eu nem lembro quem ele é, enfim, hoje, mas que ele tinha uma competência que era diferente. Depois disso, quando eu fiz especialização, eu conheci, talvez de uma forma mais identificada, o primeiro doutor que eu vi na minha frente, o professor Lauro Brito, da Universidade Federal. E aí perguntei para ele, o que é doutorado? E ele fez uma brincadeira comigo, que eu lembro com muito carinho até hoje. Ele falou, doutorado é assim, você faz doutorado, aí você vai lá dar uma palestra, fala umas besteiras, o povo tem que acreditar e tal, e come bastante nas palestras. Eu achei aquilo uma brincadeira, eu falei, cara, se o negócio é esse, talvez eu consiga fazer, mas não sabia o que era direito. E depois eu tive um grande mentor, falecido professor Belmiro Castor Valverde, e o professor Belmiro era e esse é um cara que era diferente e também teve esse privilégio, né? Ele era um cara de mercado e também era um cara da academia. E talvez ele, dentre outras pessoas e outros chefes, professores que eu tive, foram uma das pessoas que me inspiraram e me ensinaram que dava para fazer. E aí, depois que o Belmiro falava que dava para fazer, era uma questão de honra, né? A gente tentar fazer. Que bacana. Fala um pouquinho do Marista Brasil, Juni, por favor. O Marista Brasil é, hoje, a quarta maior rede de escolas de educação básica, né, do Brasil. É a junção, né, da operação de educação básica de 3 províncias maristas, né? Então o Brasil é separado em 3 províncias. Os maristas se organizam em províncias no mundo todo. E a junção da operação de educação básica dessas 3 províncias é que gera isso que chamamos de Marista Brasil,
que é como falamos nos maristas, é uma única missão, né, da educação básica que hoje se dispõe em 98 escolas, são mais de 98 mil alunos, distribuídos em 80 cidades, né? Então é uma operação bastante fracionada e ela se distribui em duas principais estratégias, né? Mas elas são organizadas por cluster e proposta de valor, mas que é a atuação por meio de escolas sociais, então em comunidades de vulnerabilidade econômica e colégios pagos, assim como a gente conhece na maioria das capitais do país. Bacana. E você comentou no início, não sei se falou agora, mas são 16 mil colaboradores aproximadamente, né? Isso, aproximadamente 16 mil colaboradores, do corporativo, a limpeza, enfim, os educadores, essa galera toda que toca essa missão marista na educação básica no Brasil. Que show! Conta pra gente e pra nossa audiência, principalmente, Juni, um pouco da tua carreira. Como é que você chegou na posição que está hoje? Pois olha, se me perguntassem se eu planejei, não planejei nada disso. Eu sou um cara que gosta de planejamento, mas não para a vida pessoal de carreira, porque eu acho que na carreira, se a gente planejar exatamente tudo, a gente incorre o risco de subjugar a própria competência. Eu sempre acredito que a gente tem a capacidade de fazer o que quiser, né, desde que se organize para isso. E, sobretudo, de expandir o sonho, né? Então, eu não sou aquelas histórias que com 15 anos determinei que nada disso, né? Mas eu sempre tive muito atento à oportunidade que a vida daria, né? E sempre por meio da educação. Então tem um motivo, né, de eu estudar bastante até hoje, né? A educação para mim, assim como foi o Exército para mim foi uma grande escola, foram as oportunidades que eu tive que abriram as portas, né? E a questão, e além disso, de se preparar, mas não para aquilo que eu sabia que estava por vir, né? Eu gosto muito do oceano azul na carreira, assim, né? Então, se o lugar óbvio é ir para lá, é para lá que eu não vou, né? Eu vou procurar alguma outra alternativa, algum outro lugar, por algum caminho que não seja óbvio, até porque é a trajetória que te faz aprender, né? E a minha trajetória, eu tive a oportunidade de ter o privilégio de trabalhar com gente muito boa, tanto na saúde quanto na educação. Eu trabalhei em poucos setores na minha carreira, né? Ou trabalhei na educação básica, ou na educação superior, ou na saúde. E dentro da segurança também, que eu fui oficial do R2 do Exército, também trabalhava com educação lá dentro. Então, a característica do serviço para mim sempre foi uma coisa bacana. E em decorrência dessa atuação, eu fui descobrindo sempre o próximo passo, né? E dentre esses próximos passos, eu tive o privilégio de ser aqui em Curitiba, diretor da Irmandade da Santa Casa, né? E foi um lugar que eu aprendi muito, né? Conheci muita gente excepcional. Também do Hospital Universitário Cajuru, né? O Hospital Universitário Cajuru é um pós-doutorado em altíssimo nível, né? Uma instituição também fenomenal, né? Fui diretor da própria rede de escolas sociais do Grupo Marista antes disso, enfim. E diante, né, dos desafios, o Marista Brasil foi o mais recente. E junto com isso, de uns anos para cá, cerca de 5, 6 anos para cá, também atuando em conselho de administração de instituições ou de saúde ou de educação. Que maravilha, né? Tudo isso com seus 42 anos. 42 bem vividos. Bem vividos e, poxa, com muita coisa por vir ainda. Bom, o Marista é uma organização filantrópica. Sim, sim. E como é que é a gestão? É igual no mercado, vamos dizer assim, tradicional, de instituições privadas que visam lucro? Como é que é essas diferenças culturais? O que você pode pontuar para a gente? Para nós, maristas, enfim, nós temos a profissionalização que qualquer empresa de capital aberto tem. Mas, para nós, o anseio do propósito é muito verdadeiro. Então, a diferença é que ao invés do capital retornar para um associado, esse capital retorna e é reinvestido para o propósito dela, né, que nós chamamos de missão. Ou seja, você gera valor dentro da operação para reinvestir na própria operação, né? E como nós temos um anseio quase que infinito de atuação em comunidades em alta vulnerabilidade, né, ou até de próximos novos territórios, e a educação no Brasil é um território que tem muito a ser explorado ainda, muito a ser profissionalizado, muito a descobrir. Ou seja, a ideia para aplicar um bom dinheiro não falta, né? E o papel da operação em si, quando a gente fala de mercado, é achar, né, esse bom dinheiro, mas a partir de uma proposta de valor que seja clara, né, e seja justa. Então, quando um pai de um colégio marista
paga a mensalidade, nós sempre procuramos uma relação de justiça entre o que ele paga e qual é o aporte que a gente pode dar no projeto de vida do filho dele. E a gente fala muito pouco disso, né, mas com a sobra desse recurso, né, existe um spreadzinho nesse recurso sim, é que ocorre, né, a nossa missão das escolas sociais. Com a mesma pedagogia, com uma estrutura também fenomenal, com gente dedicada, gente bem formada, né, levando em lugares de vulnerabilidade duas coisas que a gente que são expressas por meio de aprendizagem, etc., mas duas são fundamentais, hein? A primeira é levar para essa meninada, né? E aí nós estamos falando de crianças e jovens, né? Da educação infantil ao ensino médio, em alguns lugares a capacidade de sonhar. Não é toda criança nesse país que se acha o direito de sonhar, né? Então começa antes da realização. E para muitos deles também, né, um instrumental para que eles consigam concretizar esse sonho. Então, quando a gente fala do Marista Brasil, é uma mistura, sim, né, de um mercado bastante agressivo, bastante profissionalizado, né, não existe nenhum item do Manual de Governança Corporativa de BGC que não seja cumprido, né, de accountability, de transparência, enfim, de tecnologia, né, e, ao mesmo tempo, se coloca tudo isso a favor de uma missão que muitos das pessoas que estão nos escutando aí conhecem, né? Cara, eu fico imaginando o desafio que foi o início da pandemia, lá em março de 2020, mandar essas dezenas de milhares de alunos para casa. E também os colaboradores, professores, treinamento e etc. Acho que você deve ter muita história para contar sobre isso, não? Cara, escola... eu já fui diretor de hospital e também é um ambiente com muita gestão de crise. E escola não é diferente, né? A gente olha a escola sobre um lugar que é seguro, que, né, muitas pequenas gestões de crise acontecem, algumas delas são coletivas, né? Dentre elas, uma é essa que você comentou, né? A nossa forma de ser escola passa a ser questionada de uma forma bastante intensa, né, oriundo da pandemia. E os aprendizados disso a gente ainda não absorveu todos. Tem muita coisa que a gente tem para aprender em decorrência dessa experiência recente, né? E, em decorrência disso, é que nós também estamos tentando descobrir qual é essa nova escola, né? Porque o que nós percebemos é que todo o sistema educacional do mundo todo precisou se adaptar em atenção, né, a esse evento, mas também se percebeu que o nosso sistema educacional precisa ser reinventado sobre N características, né? E o rebote disso acontece ainda hoje, né? Hoje nós temos uma situação de segurança nas escolas que não é uma exclusividade da escola, da comunidade em vulnerabilidade ou da escola rica, é uma segurança da escola de uma forma geral, também, né, da característica socioemocional das crianças e dos jovens, enfim. E esses são aspectos e são mistérios, e quem falar que tem a resposta de forma concreta, na minha opinião, está mentindo, né? Mas nós maristas estamos investindo muito tempo, muita gente dedicada, muita gente talentosa, para descobrir como a escola corresponde a esse futuro que chegou antes do que a gente, e de uma forma mais acelerada do que a gente previa. Interessante. Essas escolas de cunho mais popular, né, como você comentou, as pessoas em nível de vulnerabilidade, elas não têm acesso à internet muitas vezes, acesso a um tablet, a um computador em casa, ou às vezes tem 2, 3 filhos tendo aulas ao mesmo momento, então você teria que ter 3 devices conectados na internet. Como é que isso impactou o aprendizado e o desenvolvimento dessa turma toda? Enfim, os desafios são muitos e a gente sempre faz a partir da comunidade. Então, cada comunidade tem uma especificidade, né? Esse desafio que a gente comenta por aí, o Glocal, né, que é uma atuação local com pensamento global. Na escola, ele é muito concreto e é todo dia, né? Porque cada comunidade, onde nós temos as nossas escolas sociais, por exemplo, ela tem uma particularidade do setor, né? Então, tem comunidade que ela é cercada por carrinheiros, que tiveram outros tipos de problemas durante a pandemia, por exemplo, né? Algumas são comunidades de pescadores, outras são comunidades prisionais, enfim, né? Nós temos escolas sociais em muitos contextos. E cada uma tem uma particularidade. Uma premissa da nossa forma de entregar valor é o que para o varejo, enfim, para outros setores, nós chamaríamos de entender o cliente,
né, é fazer sempre a partir da característica dessa comunidade. Então, as nossas escolas sociais são super bem estruturadas, mas elas também têm a preocupação de não ser uma ilha naquela comunidade, ao mesmo tempo que elas têm que ser algo que se perceba como um direito, né? A gente diz que as nossas escolas sociais não deveriam ser uma exceção no território que elas estão. Nossas escolas são o direito à educação que essa meninada tem, independente da condição social que ela tem, né? No Brasil, toda criança ou jovem tem direito ao mesmo tipo de educação. Agora, fazer isso chegar observando o contexto local e observando um direito que é global, né, para que essas crianças, inclusive, percebam, né, que existe um mundo que elas têm esse direito, é um desafio diário, né? Tudo isso dá para fazer quando você tem gente boa na ponta. Então, o diretor de uma escola é uma pessoa importante nessa cadeia, né? O educador é uma pessoa importante nessa cadeia. A criatividade aplicada todo dia na experiência desses alunos é importante, né? Assim como a própria infraestrutura, enfim. Mas, como todo serviço, ele se dá muito pela competência das pessoas, né? Quando você tem gente boa, gente bem informada e gente com dignidade de trabalho, dá para fazer. E aí cada um acha a sua forma de fazer seguindo um mesmo projeto pedagógico, seguindo uma mesma orientação, mas com alguma flexibilidade na ponta para aportar valor do jeito que essa comunidade precisa, né? E como é que faz para ter gente tão boa assim? Esse é um Porque desafio. é um número enorme, né? Não são 3 pessoas boas, né? São Sim, dezenas de milhares, né? Esse é um desafio, mas esse é um privilégio da educação, cara. A educação brasileira tem uma série de desafios pela frente, historicamente teve, muitos. Mas a educação brasileira também tem muita gente boa, né? Então a educação básica em especial, eu brinco muito com os educadores que ser educador, assim como ser enfermeiro, por exemplo, num hospital, né, um técnico em enfermagem, isso é uma vocação, não é para qualquer um, né? E à medida em que a gente, por meio da proposta marista e por meio do propósito marista, consegue aportar isso, né, a uma condição de trabalho adequada, né, uma condição de remuneração adequada e a uma provocação de criatividade, né, que dê conta da energia dessa garotada, porque essa é uma energia que tem que se prestar atenção, né? A escola chata hoje o aluno puxa, né? Então a escola que fica antiga e inadequada, a própria comunidade puxa, ela começa a ter evasão, ela começa a ter, enfim. Ao mesmo tempo que a escola, se ela é atrativa, né, e essa galera está puxando, essa energia você sente na entrada na escola, sente no intervalo da escola. Então eu diria que tem bastante gente boa por aí e essa é uma característica pontual da educação básica. Não falta gente boa. Agora, né, os indicadores para o futuro são desafiadores, né, sobre todo e qualquer contexto. Nós, como grande parte do setor de educação básica, nós temos pessoas que fizeram uma formação adequada, né, que continuam estudando de uma forma adequada, numa condição adequada, mas essa é uma condição de futuro que nós, como todo setor, a própria educação pública, desconfia que não vai se manter por muito tempo, né? Existe um apagão, sim, sobretudo de professores, em algumas disciplinas, enfim, humanidades, por exemplo. A evasão no Brasil é de 60%. A cada 10, 4 terminam. Desses 4, 3 fazem um curso 100% à distância. E isso traz uma característica que não é nem melhor e nem pior do que o passado, mas ela é diferente. Por ser diferente, ela vai trazer a necessidade de respostas também diferentes. Legal. Cara, o mercado de trabalho está mudando, né, numa velocidade tremenda. Quando a gente olha para 10, 20, 30 anos no futuro, acho que ninguém consegue dizer quais são as principais competências que vão ser necessárias para essa garotada. Como é que vocês fazem essa conexão entre essa mudança do mercado de trabalho versus o currículo escolar, por exemplo, e etc? Esse é o segredo da coisa, esse é o mistério da coisa, né? Como que a escola hoje corresponde, que é pensada por gente que é jovem há mais tempo, né? Exato. Então eu e você somos jovens há mais tempo do que aqueles que estão na escola. E esses jovens há menos tempo é que vão ter que dar conta de um futuro que eles não conhecem e a gente acha que conhece, né? Então, sobretudo, eu acho que a principal característica é a instituição conseguir manter um DNA, primeiro,
e que o futuro é mistério, e como tal tem que ser tratado com essa maturidade, né? Quem acha que sabe está se enganando, né? Ou corre o risco de pegar uma trilha errada e sair em qualquer outro lugar, né? Mas, no nosso caso, nós colocamos um DNA que consegue, ou pelo menos tenta buscar um equilíbrio entre, né, o mistério do futuro e o mínimo viável para ser feito hoje, né? Então, sempre sobre uma crença que nós praticamos muito, né? Nós não investimos em sistemas obsoletos, né? Então, se já é obsoleto, não vai ser fomentado. Agora, no que ele vai se transformar, a gente tem que descobrir junto, né? E hoje, a própria pedagogia da educação básica, ela incrementa muita característica de cientificidade. Então, o que nós acreditamos hoje, mas essa é uma crença e nós vamos tateando passo a passo, é que a escola tem a tendência de ser mais um lugar de descoberta científica, no nível da criança e do jovem, do que da transmissão de um conhecimento já consolidado, né? Então, talvez a escola que preparar, né, a criança e a juventude a estar pronta a aprender pela vida toda, né, a descobrir por si só, enfim, a ser crítica, a conhecer o seu direito, a conhecer o nível de aprendizagem, né, que ela vai precisar, é a escola que mais prepare para o futuro, né? E como que ela faz isso? Ela faz isso por meio, enfim, né, da matemática, do português, mas como um mínimo viável para estar pronto para aquilo que, inclusive, a competência dele vai destinar, né? Enfim. Legal. Eu te perguntei isso porque estava lendo um artigo recentemente e eu não me lembro o percentual exato agora, mas assim, das crianças do primeiro grau, 30%, 40% queriam ser youtubers, digital influencers. E quando você vai nessas plataformas, você vê que tem muita gente jovem, né, criando conteúdo, não vou dizer nem que são bons os conteúdos, mas ganhando dinheiro e achando que já tem uma carreira de sucesso, muitas vezes aos 14, 15 anos. Isso meio que desencoraja essa turma que é mais jovem, né, a estudar. Você fala, poxa, por que eu vou estudar até meus 30, 40 anos, se tem um moleque ali que tem 1 milhão de followers e já ganha seus milhões e tem 12, 13 anos. Então, imagino que isso seja comum também nos alunos do Marista, claro. Sim, sim. Não, essa é uma tendência comum a hoje. Se a gente transportar o passado, né, na época que nós éramos jovens há menos tempo, todo mundo queria ser o Silvio Santos, né? Era sair vendendo talão na porta da casa das pessoas até ficar rico e ser dono da TV. E a gente conhece sempre histórias do Silvio Santos e também conhece de todos aqueles que tentaram e ficaram pelo caminho, mas tiveram outra alternativa, inclusive no processo de se frustrar, né, no meio desse caminho, né? E historicamente sempre houve algum ponto assim de atenção que chamou a atenção da juventude sobre um sonho que de forma concreta ele não é viável para todos, né? E essa é uma percepção que durante o processo de aprendizagem, aí o papel da família é importante também. A escola não faz nada sozinha, né? Sem o papel da família, sem a relação com a família e sem essa integração com a família, a escola é mais uma instituição na fila da frustração dessa criança, desse jovem. Mas é em dizer que sim, né? Ele também tem o direito a ser youtuber, né? Ele também tem o direito. A questão né, o quanto ele se sente realizado nisso de uma forma perene como ser humano, e a questão é o quanto isso vai levar de subsistência também para a família dele, porque tem uma característica de hard aí, né, que tem que ser observada, mas sobretudo quanto isso se sustenta, né? Mas eu diria que essa mesma pergunta vale para todo o restante, né? Então, o que era a datilografia anos atrás, né? Então, vou estudar para ser datilógrafo. Era um sonho que ficou no tempo, né? Então, a gente acredita muito que essa é uma dinâmica que ela é comum a muitos contextos, né? E ela sempre aconteceu. Agora são youtubers, né? Enfim, depois disso vem alguma coisa próxima, enfim. E devagar, né, e com um pouco de relação com a escola, um pouco de conversa, enfim, essa juventude também vai se descobrindo. Os excelentes youtubers que têm o direito de ser, ou os excelentes poetas, os excelentes escritores, músicos, médicos, engenheiros, contadores, enfim. Mas essa é uma descoberta que, para quem é pai aí, né, sabe que não, e para quem também já passou por essa fase, sabe que às vezes na segunda a gente acorda de um jeito, dorme na terça de outro jeito, enfim, sendo muitas coisas enquanto a vida se constrói, né? E esse é um ponto, né? Essa é uma geração que talvez
ela seja mais coisas em uma existência do que a nossa geração foi, né? Então nós ainda respondíamos aquela pergunta: o que é você quando crescer, né? Quase sempre no singular, eu vou ser isso ou aquilo. E hoje é os slashes, né? Então você é aquilo, aquele outro. Essa disposição do tempo, talvez para as próximas gerações, seja um pouco mais agilizada. E o nosso desafio de hoje é tentar entender isso e achar um equilíbrio, né, entre desenvolver esse mundo novo, mas sem perder a sustentabilidade do mundo atual. E se no final da conta o mundo for um pouquinho melhor, tá valendo, né? Então, sem nem... Eu acho que essa geração ela vai deixar o mundo melhor, sim. Ela tem umas preocupações que talvez as gerações anteriores não tinham, né? Essa questão de sustentabilidade, de cuidar do planeta e tudo mais, né? Eu me lembro, Juni, a gente é jovem há mais tempo, como você comentou algumas vezes. Eu me lembro quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai me matriculou para fazer um curso de informática. Nós não somos nascidos digitais, né? E aos 10 anos aquilo era aquela tela de fósforo verde, né? Programação, não existia mouse, era só jogando os códigos ali. E hoje, eu sou pai de 3 meninas, né? Uma de 10, uma de 7 e uma de 1 ano. E estou vendo isso acontecer com a filha de 1 ano, que aconteceu também com a minha filha de 10. Nossos dispositivos, né? Você vai lá e desbloqueia, né? O teu telefone, teu iPad, etc e tal. E a minha mais velha, que tem 10 anos hoje, quando ela começou a andar, ela chegava perto da televisão, como se fosse ali, e ficava passando o dedo na tela da televisão para desbloquear. Isso me chamou a atenção violentamente, mas isso foi em 2014. Hoje, em 2023, a minha menor, que tem 1 ano e meio, também está nessa de começar a andar e passear pela sala, e ela está fazendo a mesma coisa. Ela chega na televisão e fica passando o dedo. Então, eu até brinco com elas, né? O quão antiquado é o controle remoto, né? Que na nossa época o controle remoto tinha um fio, não sei se você lembra disso. Ele tinha um fio grudado na televisão, quando você apertava assim, Super inovação, Era uma inovação fantástica. Só tinha gente que tinha televisão com controle remoto era rica. Então veja que mudança enorme, né? Júnior, eu tenho uma curiosidade, acho que muita gente que está assistindo também tem, né? Como é dividido o Marista? Vamos falar de Brasil, né? Porque eu sei que tem a divisão das províncias, as universidades, as PUCs, né, estão de um lado, os hospitais de outro, tem rádios. Conta para nós um pouco dessa subdivisão. Então, vamos separar isso em 2 mundos, né? O mundo canônico, que é como o Marista como igreja se organiza, e o mundo de missão, que é o Marista como negócio se organiza, né? Então, o mundo canônico se organiza por províncias, né? Então, no Brasil são 3 províncias. A província nada mais é do que um território gerido por um conselho, né? Então, no Brasil são 3 províncias. Essas províncias são canônicas, ou seja, ela tem uma estruturação canônica, uma constituição canônica, estão regidas pelo Código Canônico, né, e pelo Acordo do Brasil-Santa Sé. E esse seria o conjunto dos associados, se a gente jogar isso para mercado, né? E essa organização canônica, ela é gerida por um conselho provincial, que é o conselho da província. O que seria, se a gente jogar para o mercado, algo próximo com o conselho de família, né? Então, esse conselho provincial é que toma as decisões para determinado território, né? E cada uma das 3 províncias, ela tem um conjunto de operações de missão indo para o negócio sutilmente diferentes, né? Então, algumas delas têm educação básica, apenas educação básica, e outras têm educação básica superior e saúde, né? Então, o Marista Brasil é a junção da educação básica das 3. Então, o Marista Brasil já não está gerido sobre uma província, mas sim sobre uma formação de conselho das 3 províncias, né? E existem ainda a operação de educação superior e de saúde, né? Mais especificamente, 2 são as PUCs vinculadas aos maristas, né? Como PUC, né? A PUC do Paraná e a PUC do Rio Grande do Sul, mas a PUC do Paraná é da província Marista Brasil Centro-Sul. A PUC do Rio Grande do Sul é da província Marista Brasil Sul-Amazônia. Então, são de unidades administrativas diferentes, se relacionam, enfim, numa série de parcerias, mas são geridas por conselhos diferentes. E junto delas, a operação de saúde, né? Então, o Hospital São Lucas, no Rio Grande do Sul, e em Curitiba, o Hospital Universitário Cajuru e o Hospital Marcelino Champagnat. Junto ainda
né, também com a província marista Centro-Sul, que é o que nós chamamos de Grupo Marista, né, tem da Católica de Santa Catarina, que é um centro universitário, e junto à província Centro-Norte tem a Católica de Brasília, que é uma comunhão de conselhos multicongregação, ou seja, muitas congregações fazem parte desse mesmo conselho. O que une as três, então, é a operação de educação básica, né? E essa é uma operação que está se integrando, né? E esse é um projeto que iniciou há alguns poucos anos atrás e que vem se tornando concreto a cada dia, mas já sobre uma única operação. Entendi. E a gente tem, quem é do mundo acadêmico ou passou por lá, a gente sabe que tem boas escolas como a PUC de São Paulo, de Minas Gerais, essas estão em outra província? Outras congregações, né? Outras então, congregações. A PUC, o fato dela ser pontifícia, esse é um reconhecimento do Vaticano, né? E ele se dá por meio de alguma congregação ou diocese, né? Então, ela pode ser jesuíta, ela pode ser, enfim, como muitas dessas que você citou, são de outras. Maristas no Brasil, então, é a PUC do Paraná e a PUC do Rio Grande do Sul. Entendi. Cara, a gente tem a gente não, né? Mas acho que é de conhecimento nosso, tem aquele ranking internacional, o PISA, né? De educação infantil. Das vezes que eu vejo, o Brasil está sempre, enfim, não está muito bem colocado. Conta esse contexto pra gente nos últimos anos, se isso está melhorando, está piorando, o que vocês estão enxergando para os próximos anos também? Então, o Brasil como um país continental, ele tem desafios também continentais. O desafio da educação básica no Brasil não é pequeno historicamente e tem muito para remar, né? Então, a nossa forma de aportar educação básica, né, para as crianças e para os jovens é uma forma específica, como todo país. E, de fato, quando ela é avaliada sobre um enfoque internacional, né, como o PISA, a performance nacional não é relevante por um contexto mundial. A exemplo de outros países que têm performances de fato excepcionais. Mas a educação tem um nível de complexidade que também tem que suscitar, né? Uma performance tem que melhorar, mas ela também tem que olhar outras características, né? Nós estamos falando de um país que o desafio de muitas das nossas escolas é alimentar a criança ou jovem pelo menos uma vez por dia, né? O desafio de muitas das nossas escolas é alfabetizar mesmo que o jovem já esteja no Fundamental 2, né? Então, de fato, quando a gente olha a escola dentro de um contexto social, né, dentro de um contexto de performance, ela tem muito a melhorar. Dentro de um contexto social, ela já melhorou muito, né? Mas o DNA de uma escola que ela tem, como um sistema, que ele tem que continuar melhorando. Ele tem que se desenvolver ainda melhor, né? E essa é uma percepção que toda rede de escola privada ou pública no Brasil tem que perseguir, né? E muitos desses contextos também a gente olhar modelos de fora, né? Eu tive recentemente o privilégio de estar em Israel para conhecer o sistema educacional em Israel, que é fenomenal, mas que tem uma lógica social totalmente diferente da nossa lógica social. Então, pergunta, é possível importar um modelo como aquele? No nosso contexto, na minha opinião, que tem uma série de limitações, né? E aí, quando você estabelece, né, que é uma posição interessante, que é você separar as pessoas por competência logo no começo, né, e fomentar que elas têm maior competência, dentro da nossa cultura, a nossa pergunta é diferente, né? Então, a nossa pergunta é como que eu faço para fomentar todos? A pergunta de outras culturas é como que eu faço para fomentar o que é mais importante? E isso faz toda a diferença desde a matriz de investimento, desde a matriz pedagógica, desde a estratégia, desde a abordagem, enfim. Mas num país, voltando, que tem mazelas sociais oriundas de toda a natureza. E a escola é só uma dessas soluções que tem que interagir com tantas as outras. Se a gente for olhar, né, na história e nas estatísticas, a escola tem um papel central no desenvolvimento de toda e qualquer sociedade. Não existe uma sociedade forte e desenvolvida que não tenha um sistema educacional igualmente forte e desenvolvido, né? E quase sempre começou um pouquinho antes do que hoje se diz, né, essa sociedade forte e desenvolvida. Então, para dizer, né, em resumo, que os desafios não são poucos, né, e eles começam na estrutura, enfim, nós estamos vendo aí a bagunça do ensino médio, enfim.
nós também damos as nossas tropeçadas, né, quando misturamos, né, uma relação, uma política de Estado com uma política de governo, né? E para a educação, ciclos muito curtos não fazem com que nada tenha maturidade. Então você precisa de um ciclo, de fato, de décadas, pautada em um único sentido, com uma única estratégia bem discutida. A discussão democrática é uma característica essencial na educação, né? Então, e às vezes eu vejo o povo se perguntando, mas por que a educação é tão democrática, assim, não dá para ir fazendo? Veja, a educação é uma coisa tão séria que se nós não acordarmos no coletivo de que esse é o conteúdo, ele não tem sentido nenhum depois. De que essa estratégia, ela não vai acontecer depois. Porque no final do dia o que importa, né, ainda dentro do nosso sistema, é um professor com um conjunto de crianças que vai fazer a diferença na experiência daquelas crianças, em grande parte, né, dessa experiência educacional. E se esse professor não está preparado e não acredita, isso dá em qualquer lugar, né? Então, e como é um sistema com muita gente, né, toda a volumetria da educação é enorme, né? Então, com muita gente, com muita crença, com muita perspectiva, enfim, ela tem uma tendência de ser mais letárgica nos seus movimentos. Mas essa letargia vem junto com uma profundidade. E a letargia e a profundidade precisam de um tempo maior do que estruturalmente o Brasil conseguiu manter dentro de uma mesma linha por um tempo, enfim, seja na parte regulamentar, seja até na disposição das ideias, enfim. A educação ela também é bastante conflituosa, né? O conhecimento ele se dá também pela discussão das coisas. Isso também demanda tempo, enfim. E entender que esse valor que é de longo prazo, ele também precisa de um processo democrático de longo prazo. E essas são variáveis que ainda não se posicionaram com os astros de uma forma tão favorável no nosso contexto. Bacana. Por ter lido os materiais lá, eu sei que a Finlândia, né, tem um modelo muito bom, mas a Finlândia é um país pequeno, com uma população pequena, então quer dizer, uma realidade bem diferente. Coreia do Sul, Singapura, Coreia do Sul talvez mais populosa, Singapura menos, mas a China também está subindo muito nesses rankings. Se você pudesse, se fosse o ministro da Educação, quem sabe se vai chegar lá, né, só tem 42 anos, o que você faria hoje, cara? Caneta é tua. Não pretendo ir nesse caminho, mas a vida é um mistério, né? Enfim, como eu falei, né, a caneta na educação tem um tempo diferente, né, mas eu diria o que o Brasil precisa, né? Primeiro, o Brasil é um lugar fenomenal, tem educadores fenomenais, né, educadores sociais que trabalham em contextos gritantes, né, e mesmo assim conseguem aportar diferença na vida dessa garotada. O Brasil tem gente criativa. Criatividade é uma competência que para nós vem do berço, né? E a educação é muito pautada na criatividade. O que a gente precisa é costurar um único plano, né? Mas esse plano tem que observar a diversidade que o país tem, né? Então, não faz sentido nenhum, né, a gente falar de um país que é diferente no norte, no sul, enfim, a gente eventualmente vê esse tipo de discurso. E nesse país, toda criança tem o mesmo direito, né? Nesse país, só vê cor, né, de gente quem vê diferença. E nós temos que falar de diversidade. Enfim, tem muito aspecto conceitual que dá conta de tudo isso. Mas essa é uma agenda conceitual e executiva que é complexa, né? E responder ela de uma forma rápida para você seria potencialmente tirar o país de uma confusão e enfiar numa outra pior. Mas o caminho da educação sempre é o caminho da discussão, né? Sempre é o caminho primeiro da divergência, mas depois para a convergência. O fato é que enquanto, né, essas diferenças se tornam oposições, nós não temos nenhum caminho provável que seja consistente, né? Quando essas diferenças se tornam diversidades e quando a agenda for de fato pautada na criança e no jovem, esse é o ponto, né? Tem que ser pautada nessa galera. Quando a gente esquece da criança e do jovem na educação, nós esquecemos de tudo que interessa. Não existe caminho razoável, né? Então eu diria que dentre os caminhos possíveis, né, o diálogo é um, mas tem que ser um diálogo executivo. E o segundo é que, inclusive nessa mesa, quem tem que sentar é a criançada e é o jovem, né? Sem escutar eles também não vão acreditar
na proposta feita por um jovem há mais tempo para ele, né, que também acredita no direito dele de sonhar ou de construir isso. Agora, essa é uma agenda complexa, mas, como todo bom brasileiro, eu acredito muito num caminho como esse. E acredito que dá para fazer, enfim, mas a gente precisa ter consistência, né? E a consistência é talvez um atributo ou um recurso um pouco raro. Capital humano a gente tem, né? Agora é uma questão de políticas públicas pensadas no médio e longo prazo. Você comentou, né, que a questão governamental acaba influenciando muito, porque de 4 em 4 anos se tem uma perspectiva diferente em relação à educação, e aí a gente acaba vivendo capítulos muito curtos, né? Bom, a gente que é mais jovem há mais tempo, a gente também sabe que tem uma formação de cientistas muito baixa no Brasil, né? O que acaba prejudicando o desenvolvimento de novas tecnologias, novos negócios e possibilidades de agregar valor à nossa economia. Onde é que a gente está errando? Se a gente está errando no começo, no meio ou no fim? Pois olha, né? Eu acredito, eu sou um cientista bem meia boca, né? Mas eu digo isso porque eu conheço gente boa e eu sei o quanto eles são diferentes do que eu faço como ciência, como pesquisador. Mas aprendo cada vez mais com isso e tento passar isso para frente. E esse meu viés de cientista quase sempre me alertou por uma coisa que eu acho fenomenal, né? A ciência não pode começar no ensino superior. É tarde demais para um ser humano começar a ser cientista no ensino superior. A ciência tem que começar na educação infantil, né? Uma criança que é curiosa, né, e que aprende método de descoberta é uma criança que vai se tornar um cientista capaz de discutir ou de descobrir qualquer outra coisa. E essa é uma ligação dentro das caixinhas, né? Quando a gente olha a caixinha educação básica, educação infantil, fundamental 1, 2, médio, educação superior, que daí vai para o mestrado, doutorado. Essa é uma organização humana nossa em caixinhas ou em fluxos que tem que se materializar numa única existência. E aí fica esquisito, né? Porque você pegar um ser humano que é complexo por natureza, falar, olha, não, agora você só brinca, agora você só aprende, agora você só, enfim. E todos nós temos uma descrição técnica para separar esses momentos. Fica esquisito o ser humano ser partilhado em momentos e fomentos de competências em tempos diferentes, porque ele é um só e ele é um ser integral. Então, um país que tem uma tendência de separação, inclusive de investimento, nossa matriz de investimento ela é um pouco invertida entre a educação básica e superior, enfim, onde a ciência se descobre, quase sempre é ofertada a um jovem de 30 anos. É tarde demais, né? É tarde demais. Nenhum dos países que tem ciência de ponta começa a falar de ciência no mestrado e doutorado, né? Ou na graduação por meio dos programas de iniciação científica, enfim. Tem que começar a falar da robótica, da marcenaria, da cozinha, né? A aula de química tem que acontecer numa cozinha, né? A aula de física tem que acontecer numa oficina. Enfim, para dizer que, olha, assim é a combustão, né? É assim que cortam a madeira. É essa forma de manusear e ver o mundo de verdade. E instigar e falar, cara, agora procura o teu jeito, né? Submeter a criança a um processo de descoberta é fazer com que ele se sinta capaz de descobrir. Se sentir capaz de descobrir é essencial para fazer ciência. Quando a gente fala do investimento, da base de dados, enfim, nós temos muita competência para fazer muita ciência boa e tem muita gente que faz. Agora, o brasileiro que faz ciência consistente, esse é um ser iluminado. Esse cara, dentro de uma universidade americana, ia descobrir um novo planeta, porque o esforço que ele tem que fazer para fazer ciência de qualidade no Brasil, o recurso, com o tempo, enfim, é muito grande, né? Mas, mesmo assim, como tudo, tem universidades que fazem isso de forma séria, tem gente que consegue se descobrir nisso como uma profissão, né? Ou pelo menos como uma competência que consiga parcialmente ser utilizada, mas para dizer que essa é uma característica de fomento que, na minha opinião, ela está vinculada à experiência humana e não a um processo formal de um fluxo com caixinhas que, né, quase sempre quando a gente tenta colocar um organograma na experiência de uma pessoa, dá errado. Né? Quase sempre quando a gente tenta colocar um fluxograma na experiência, pela caixa, dá errado. Né? Porque o ser humano é uma experiência só.
E esse é o ponto, né? Então, eu acredito muito no projeto da cientificidade de quando você é pequeno. Né? Isso vai te descobrir, né? Vai te possibilitar ser um executor de coisas ou um descobridor de coisas. Mas se você for um descobridor, tem que ser por um método científico adequado, independente da linha do conhecimento ou área que você atuar, né? Ao mesmo tempo que, quando você olha nas humanidades, nós temos cientistas fenomenais, né? Nós temos na área de saúde gente fenomenal, na área de politécnica gente fenomenal, na área de negócios gente fenomenal. Mas isso, se olhar em quantidades, né, para que você tenha um impacto mais relevante, essas são quantidades ainda aquém do que a gente sempre tem que acreditar que dá para fazer melhor, né? Um país como o nosso tem que fazer muito mais do que faz. É isso que nos faz melhorar, né? Quando a gente também sentar e achar que está bom, alguma coisa está errada. Né? Exato. Bacana. Assim como você, eu também sou entusiasta, né, da educação, sou descendente de coreanos, né? Então estudar sempre foi prioridade lá em casa. E você, né, um cara jovem, com uma formação super legal, com um monte de cursos de educação executiva e educação continuada, qual a importância que você dá para tudo isso e o link que isso faz com a tua carreira? Olha, eu vou dizer, não é nenhuma importância relativa, é uma importância central. Né? Eu venho de uma família bastante humilde, meu pai era picareta de carro, né? E com ele aprendi expertises excepcionais. Mas para dizer que da comunidade, inclusive aqui perto do estúdio, que eu cresci, de gente fenomenal, enfim, a minha disposição desde pequeno era, cara, eu vou estudar porque por aqui eu acredito que tem um caminho de descobrir o mundo. E foi por meio do estudo. Então, para mim, o estudo, duas coisas me fizeram um bem excepcional na vida. Né? Uma foi o estudo, foi por meio disso, e a outra foi o exército, porque num momento específico que eu consegui entrar na carreira militar, era um momento que eu poderia alavancar um pouco mais os meus próprios estudos. Então, e como eu sou fruto desse processo, eu não consigo falar o contrário dele. Né? Eu não consigo falar o contrário de que, para mim, a educação, sim, é um meio de você conseguir estar a serviço para realizar coisa. Né? E aí ninguém é mais importante que ninguém, todos têm um papel importante em qualquer processo. E você ter a oportunidade de atuar, né, nesse caso aí como CEO do Marista Brasil, é uma coisa legal para você estar à disposição, né? Você está à frente de um processo como esse, é ter o privilégio de ter essa experiência. Porque a gente não é isso, a gente está isso. Né? E passar por isso é legal. Assim como já passei por tantas outras coisas que também eram legais à época. E pretendo passar por outras no futuro e em algum momento conseguir sentar com bastante idade e ter bastante história para contar. E esse é um ativo que me interessa bastante. Né? Poder contar histórias de coisas que foram realizadas, né, e conquistadas pelas mãos sempre de equipe, né? Porque ninguém faz sozinho, enfim, nada disso é real. Né? O que é real de fato é o fato de que a gente está e está sempre por um tempo. A ideia essencial é pegar o bastão da mão de alguém, respeitar a história, né, do passado, mas fazer com que o presente seja intenso, né, para levar ele para algum futuro e em algum momento passar esse bastão para alguém. Sempre com respeito, né, de que esse é um momento transitório. E o próprio conhecimento, a educação, para mim, tem a mesma característica. Então, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, com uma professora que tinha sido minha professora no mestrado na PUC. Eu fui estudar com ela e aprendi coisas fenomenais. Mas isso me faz ter um pós-doutorado significa o quê? Na época que eu fiz, significou muita coisa. Hoje não tem muito significado mais, né? Porque grande parte daquele conhecimento, daquela cientificidade, hoje já se consolidou para mim, mas também para a sociedade. Então, estudar de novo é descobrir aquilo que alguém já sabe, eu não sei, de alguma coisa por aí, e estudar atrás desse conhecimento. Né? 2, 3 anos depois disso, potencialmente ele já vai ter se consolidado, né? E tem que conseguir correr atrás da próxima. Então, a característica passageira de tudo isso, né, do conceitual, do estudo e também da profissão, da possibilidade de estar, né, a serviço de uma companhia, de uma missão bonita como a Missão Marista, que eu me identifico muito, é sempre a identificação madura. Assim, de que primeiro, não é para sempre. Né? Segundo, ninguém é isso.
Eu sou, me pergunto o que você é? Eu sou pai de família. Pai eu vou ser sempre. Né? Tenho 3 filhos lindos também. O restante eu estou. Agora, eu pretendo estar em lugares que façam com que eu consiga retribuir um pouco do privilégio de poder ter estudado, de estudar em lugares interessantes. Né? Show de bola, Juni. Pô, meu caro, muito prazer. Foi mais uma aula aí que você deu pra gente. Infelizmente está acabando o nosso tempo e assim a gente chega ao final, mas quem sabe a gente marca um próximo capítulo, né? Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo NAB Talks.